Bom, alunos, nono ano, voltando para as nossas aulas remotas. Então, vamos abordar hoje a aula com o tema volume e capacidade dos sólidos geométricos. Então, eu peguei essa caixa aqui como exemplo. Se eu quero descobrir o volume de uma matéria qualquer que vai caber dentro desse espaço aqui, ó, aí eu meço o comprimento, a largura da forma e a altura, e multiplico os três. Quando eu faço isso, eu descubro a quantidade de matéria que cabe dentro dessa forma geométrica. Agora, aí é o volume. Agora, se eu quero saber a quantidade de líquido, de um líquido qualquer, que cabe aqui dentro dessa forma geométrica, de líquido, pode ser água, ou óleo, ou gasolina, etc. Aí, nesse caso, é a capacidade do sólido geométrico. Eu botei aqui algumas unidades de medida, as unidades principais e a sua equivalência. Tá ok? Então, se eu tenho 1 centímetro cúbico, ele corresponde à capacidade de 1 mililitro. Então, naquela seringa, quando você tem 1 mililitro, significa que é 1 centímetro cúbico de volume que cabe ali dentro. Se eu tenho 1 decímetro cúbico, significa que é 1 litro. Tá? Existe essa equivalência, é igual, tá? E 1 metro cúbico, uma caixa d'água de 1 metro cúbico, cabe quantos litros de água dentro, por exemplo? 1000 litros. Essa equivalência são as principais unidades que vocês vão encontrar nos exames que farão por aí, como Instituto Federal, aplicação, um concurso público, um Enem. Então é importante decorar isso aí, tá? Memorizar, gente. Então, 1 centímetro cúbico é igual à capacidade de 1 mililitro de líquido. 1 decímetro cúbico, o volume de 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro de líquido dentro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Bom, e aqui eu botei as unidades padrões aí, ó. A unidade padrão do volume é o metro cúbico. E a unidade padrão da capacidade de líquido é o litro. Vamos pausar? Tem alguns exemplos aqui de transformações de medidas, ó. Transforme no que se pede 5 decímetro cúbico em litros. Olha, como decímetro cúbico é igual a litro, é só trocar a unidade. 5 decímetro cúbico são 5 litros. Fácil, né? 7 centímetro cúbico em mililitro. Como um centímetro cúbico é igual a mililitros de líquido, é só trocar a unidade. Serão 7 mililitros. A letra C, 2 metros cúbicos em litros. Só que cada metro cúbico cabem 1000 litros de água. Nesse caso específico aqui, ó, quando é metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Se 1 metro cúbico é 1000, 2 metros serão 2000 litros. Ok? Só nesse caso específico, metro cúbico para litro multiplica por 1000. Por quê? Cada metro cúbico cabe 1000 litros de líquido dentro. Na letra D em diante eu fiz o contrário. 3000 litros em metros cúbicos. Como cada metro cúbico cabe 1000, nesse caso aqui, para fazer o inverso, de litro para voltar para metro cúbico, eu vou dividir por
1000. Nesse caso aqui dará 3 metros cúbicos. 12 litros em decímetros cúbicos. Como litro e decímetro é exatamente igual, é só trocar a medida. Não tem mistério aqui, né? E 8 mililitros em centímetros cúbicos. Como mililitro e centímetro cúbico são iguais, é só trocar a unidade e manter o número. Observe, só no caso de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. E fazendo o inverso, de litro voltar para metro cúbico, eu divido por 1000. Ok? Por favor. Bom, a gente vai aprender a calcular o volume apenas de 3 figuras, que será o cubo, o prisma ou paralelepípedo, que é a mesma figura, e o cilindro. Então a primeira figura é o cubo. O que é o cubo? É uma caixa que tem a mesma medida de aresta no comprimento, na largura e na altura. Se você quiser lembrar que figura seria essa, seria correspondente a um dado. O dado tem o mesmo comprimento, mesma largura e mesma altura. Então, qual a fórmula que eu uso para calcular o volume? Volume é aresta ao cubo, ou aresta ao cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Essa é a primeira fórmula que a gente vai calcular. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Calcule o volume e capacidade. Letra A. Aí tem um cubo com 2 centímetros de aresta, de medida assim, de fora a fora. Então, olha, volume é aresta ao cubo, né? Ou A vezes A vezes A. No dado, todas as medidas são iguais. Isso aqui é 2, aqui também é 2, e aqui o comprimento 2, largura 2 e a altura 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como o centímetro se multiplicou 3 vezes, ó, centímetro, 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 vai ficar centímetro cúbico. Tá ok? E qual é a capacidade de líquido que você pode despejar aqui dentro dessa figura? Lembra que centímetro é igual a mililitros? Então vai ser 8, só trocar a unidade. Centímetro vai ser mililitros. Cabe 8 mililitros de líquido dentro dessa figura. Vamos ver o próximo exemplo. Então aqui eu tenho uma caixa, um dado, de 3 metros por 3 metros e 3 metros. Então o volume vai ser aresta ao cubo, ou, né, A vezes A vezes A, não é o cubo? A vezes A vezes A. Qual é a medida lá? 3. Mudar aqui? 4. Tá? Para não ficar tudo igual. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64 metros cúbicos. Por quê? O metro se multiplicou 3 vezes. Aí qual é a capacidade de líquido que cabe dentro desse reservatório? Só multiplicar por 1000. 64 metros cúbicos vezes 1000. 64.000 litros. Cabe 64.000 litros de líquido aqui dentro. De água, de gasolina, de óleo, etc. Pausa. A segunda figura que nós vamos aprender a calcular o volume é o prisma, que também ele é conhecido como paralelepípedo. Em alguns problemas vai apresentar a palavra prisma, outra paralelepípedo. É a mesma figura.
Que figura é essa? Para você ter uma ideia de que figura é essa, se você lembrar de uma caixa de sapato ou de um paralelepípedo de rua. Então eu tenho comprimento, largura e altura, certo? Vamos ver como exemplo aqui, ó. Calcule, tá cheio de gás, viu? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Calcular o volume e capacidade dessa figura aqui. Então, que é um prisma ou paralelepípedo. É só multiplicar para achar o volume, o comprimento, a largura e a altura. Comprimento, largura da caixa e a altura. Então aqui, ó, volume é A vezes B vezes C. Se você esquecer até a fórmula, é só fazer direto, ó. Comprimento é 4, largura é 3 e a altura é 2. Agora, essa ordem de multiplicação não importa não, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então vai ficar, ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 24. Como o decímetro se multiplicou 3 vezes, vai ficar decímetro ao cubo. Isso aqui é o volume. Foi perguntado também a capacidade. Qual a capacidade de líquido que você pode despejar dentro dessa caixa? Capacidade. Como decímetro é igual a litro, vai ser 24 litros de água, por exemplo, ou de óleo, que cabe dentro dessa caixa. Tá vendo? Bom, letra B, a caixa está em pé, mas não muda nada. Volume é A vezes B vezes C. Se você esquecer da fórmula, é comprimento vezes a largura da caixa vezes a altura. Não tem erro. Vai ficar 5 vezes 2 vezes 6. Lembrando que essa ordem da multiplicação não importa. Você começou com 5, com 2, com 6. Não importa, vai dar o mesmo resultado. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 6, 60. 60, como o metro se multiplicou 3 vezes, vai ficar metro cúbico. Achei o volume. Mas também perguntou a capacidade. Capacidade. Qual é a capacidade de líquido que cabe dentro? Bom, lembrando que dentro de 1 metro cúbico cabe 1000 litros de líquido. Então 60 metros cúbicos, só multiplicar por 1000. 60 vezes 1000. 60.000 litros. Tá? 60.000 litros de líquido. Vamos ver. A terceira e última figura que nós vamos estudar, só vamos estudar as 3 mesmo, é o cilindro. Então o cilindro, ele é, para você lembrar, tinha aquelas latas de óleo antiga, é uma forma de um cilindro, ou um pedaço de cano, esses canos de 100, um caninho pequenininho, tudo é um cilindro, tá ok? Até o lápis aqui, ó, lembra a forma de um cilindro, tá? Então, ó, essa distância daqui, medida do centro até aqui, ó, até a borda de fora, até o lado de fora, em linha reta, a gente chama de raio do cilindro. E medindo, botando o cilindro em pé, essa distância aqui da base até a altura, a gente chama de, até em cima, a gente chama de altura do cilindro. Bom, a fórmula que nós vamos usar para calcular o volume de um cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. O R é a abreviatura de raio. O que é o raio? É a distância do centro do cilindro até o lado de fora. Essa distância medida em linha reta é chamada de raio. Vezes o H. O H é quem? Representa a altura do cilindro, tá? E esse π, professor, o que é o π? O π é uma letra grega que a gente coloca
é um valor constante. Em qualquer fórmula matemática que você vê o π, a gente vai usar esse valor constante, aproximadamente, esse símbolo aqui, ó, em cima da igualdade, representa aproximadamente 3,14. Na verdade, esse valor de π é um valor infinito. 3,14, 15, 65 e vai infinitamente. Já fizeram experimento com um supercomputador, acharam mais de 100 mil casos e ainda deu erro. A gente usa para efeito de cálculo o valor aproximado 3,14. Vamos ver a aplicação aqui? Calcule o volume e capacidade. Letra A. Tem um cilindro aqui, ó. Eu tenho essa distância do centro até fora do cilindro, medindo 4. Então, vamos aplicar. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Vamos substituir na fórmula o valor π. A gente vai usar sempre aproximadamente o número decimal 3,14, sempre. E o raio foi dado no desenho. Ó. Quanto é que é o raio aqui? Faltou aqui. Quanto é que é o raio do centro até fora? 4. Como o raio está ao quadrado, vai ficar 4 no lugar do raio ao quadrado. Vezes a altura. Quanto é que é a altura do cilindro aqui dado no desenho? Foi 10. Só fiz substituir o valor do π, sempre 3,14. O raio é a distância do centro da parte redonda até fora. Nesse caso está 4. Fica 4, como está o quadrado na fórmula, 4 ao quadrado. E a altura do cilindro é 10. Eu tenho multiplicações e tenho uma potência. Faz quem primeiro? Potência. Não é? Repete o 3,14 e repete o 10. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Relembrando, dá 10. Tá? Vai ficar 3,14. Eu gosto de, não pode multiplicar tudo de uma vez só. Eu gosto de multiplicar a primeira parte inteira. 16 vezes 10, 160. E termino de multiplicar com a última parcela decimal aqui. 3,14 vezes 160. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 3 é 0. Deixa a última casa livre, não é assim? 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, mais 2 subiu, é 8. 6 vezes 3, 18. Deixa a última casa livre, não é? Apaga os auxiliares. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 3 é 3. Aí soma, né? 0, 4, 12, vai 1, 9, 10, vai 1, aqui dá 4, 5. Agora colocar a vírgula depois na multiplicação, né? Tem quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 1, 2. Então o volume aqui deu 502,40. Pode ser também 502,4 centímetros cúbicos, né? Bom, foi perguntado também a capacidade de líquido que cabe dentro do cilindro. Como centímetro é igual a mililitro, vai dar, só trocar a unidade. Centímetro cúbico tira e vira mililitros. Pausa. Na letra B, foi dado esse cilindro. Agora, tenha cuidado que aqui no caso, eu não dei do centro, o desenho não está mostrando, do centro até fora. Está de fora a fora. Então, de fora a fora é o diâmetro da figura, quando você mede de fora a fora. Eu quero o raio é metade.
Metade de 4, de fora a fora. O raio vai ser quanto? 2. O raio vai ser 2, se for dada a medida de fora a fora. Vamos calcular o volume, ó. Volume π vezes raio ao quadrado vezes altura, não é? O valor do π, aproximadamente, o π aqui, ó, sempre 3,14, que multiplica o raio ao quadrado. Eu vou usar o 4? Não. O raio é 2. Tem que deduzir isso quando ele dá o diâmetro, tá? Se for dado o diâmetro 10, o raio é metade, 5. Se for dado 6, o diâmetro, o raio, metade, 3. Como aqui foi dado 4, metade de 4 é o raio, metade do diâmetro. No caso, metade de 4, 2. Vai ficar 2 ao quadrado vezes a altura. Quanto é a altura do cilindro? 5. E agora você vai calcular. Faz primeiro a potência, né? Repete 3,14 vezes e repete o 5. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá quanto? 4. Multiplicando, eu gosto de multiplicar a parte inteira primeiro, mas pode multiplicar tudo de uma vez. 4 vezes 5 é 20. Vai dar 20 vezes 3,14, vai dar 6,62, né? Ai, meu Deus. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Vai dar 62,40. Ou pode ser também 62,4. Esse zero você pode discriminar. Metros cúbicos, tá? Bom, ele perguntou também a capacidade. Lembrando que 1 metro cúbico cabe 1000. Eu vou multiplicar por 1000. Para saber a capacidade de líquido que cabe dentro desse reservatório. Vai dar 62.400 litros de líquido. Bom, gente, eu acho que é só isso. O assunto é fácil. Se dediquem. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.